No vídeo de hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo já faz um ano. Foi quando houve um lance entre eu e um garoto de 18 anos que eu conheci pela internet. A história toda aconteceu em conversas do WhatsApp, só que a história foi um caso de decepção, foi um caso de uma experiência ruim que eu tive. E para superar aquilo foi difícil. A história aconteceu em outubro do ano passado, acabou em novembro. Foi uma história curta que durou pouco tempo, mas a atitude que esse garoto teve comigo foi de uma estupidez, foi de uma falta de consideração que aquilo me deixou marca, aquilo me marcou e para esquecer foi difícil. E agora que já se passou um ano depois que aquilo aconteceu, eu decidi fazer esse vídeo só para contar a história, porque eu quero compartilhar nesse canal as minhas experiências, as situações que aconteceram comigo para que sirva de exemplo para quem está me assistindo, principalmente as garotas, porque infelizmente tem muita gente que não presta, que não tem consideração pelo próximo, pelos sentimentos do outro. E vai ter momentos que a gente vai se deparar com isso em algum lugar. Até pela internet a pessoa vai mostrar isso. A história foi assim. Esse garoto me adicionou numa rede social, que eu não vou nem falar qual foi. Ele me enviou convite de amizade, eu aceitei. E logo ele começou a me mandar mensagem no privado. Ele perguntou de onde eu era, eu falei que era do Rio de Janeiro. Ele não era daqui do Rio, era de outro estado. Não vou falar o lugar de onde ele era para não expor a identidade dele. Enfim. Aí ele começou a me elogiar, falou que eu tinha olhos bonitos, falou que eu era bonita. Aí ele pediu o número do meu WhatsApp. Eu dei. E foi ali que começou a história toda. A gente começou a conversar no WhatsApp. E no começo ele era todo gentil, carinhoso, me tratava super bem. Resumindo, ele era um doce, era um amor de pessoa. E detalhe, esse garoto era lindo. A foto do perfil dele, do WhatsApp, nossa, parecia um príncipe. Ele era muito gato, muito bonitinho. Eu fiquei encantada com ele, logo de cara. Daí a gente foi conversando, trocando fotos, que a princípio eram fotos normais. Aí não demorou muito, começou a rolar paquera entre a gente. Eu falei que ele era um gatinho, ele falou que eu também era. Até que um belo dia a gente estava conversando à noite. Aí o clima de paquera entre a gente começou a esquentar. Eu falei que se eu estivesse perto dele eu ficaria com ele, ele também falou que ficaria comigo. Aí nesse exato momento, sabe o que ele falou? Ele falou: que tal a gente matar a curiosidade por foto? Aí eu percebi logo o que ele queria. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Ele estava me pedindo que eu enviasse fotos do meu corpo. Para ir direto ao ponto, ele estava me pedindo nudes. Só que eu tinha medo, eu nunca tinha feito isso, nunca pensei em mandar esse tipo de coisa para ninguém. Juro, gente, nunca pensei. Ainda mais para uma pessoa que está do outro lado, que a gente nem sabe se pode confiar, que a gente nem sabe o que pode acontecer. E na hora que eu notei que ele estava me pedindo isso, eu fiquei surpresa com a ousadia dele. Mas ele fez de tudo para me convencer. Ele falou que era só para matar a curiosidade, que eu podia confiar nele, que apagava a minha foto depois que visse. Ele falou que ia mandar dele também, sem mostrar o rosto. Ele até falou que tinha umas fotos salvas já para me mandar. Mas ele falou que só me mandaria se eu mandasse a minha também. E eu, que tinha gostado dele, que tinha achado interessante, que estava encantada por ele e tudo, acabei cedendo e mandei foto para ele. Só que eu não vou dar detalhes nesse vídeo sobre as fotos. Eu não vou falar como foi que eu mandei a minha foto, eu não vou falar como foi que ele me mandou. Porque eu decidi fazer esse vídeo contando a minha história, só que dessa vez eu achei melhor não dar detalhes. Ainda mais que agora tem mais inscritos no meu canal, que tem gente que vai ver meus vídeos assim que eu publico. Daí eu pensei, melhor não. Mas tanto eu como ele mandamos fotos sem mostrar o rosto. E depois que a gente trocou foto, a gente conversou de novo no dia seguinte. Aí ele foi falando dele um pouco mais. Aí sabe o que ele falou? Ele falou que era um tipo de rapaz romântico, que valorizava sentimentos. Ele até falou que se apaixonou por mim. Depois ele começou a dizer que me amava, sem me conhecer pessoalmente. E eu, trouxa, idiota,
caí no papo dele. Eu tava achando ótimo conversar com ele. Eu fui ficando cada vez mais envolvida. Ou seja, esse garoto, ele tava conseguindo me cativar com as coisas que ele falava, sabe? Só que eu não imaginava a decepção que ainda estava por vir depois. Eu não imaginava que tudo aquilo que ele estava me dizendo era falsidade. Voltando na história, a gente continuou conversando no decorrer dos dias, no decorrer daquela semana. Aí a gente trocou mensagem, a gente nem mandou foto, só trocou mensagem mesmo. Até que chegou um dia em que eu chamei ele para conversar, isso foi domingo à noite. Aí ele me pediu nudes de novo. Para resumir essa parte da história, ele estava querendo que eu mandasse fotos cada vez mais ousadas, ele queria que eu fosse mais audaciosa nas fotos. Só que eu ainda tinha medo. Eu já tinha, sim, mandado foto para ele mostrando uma parte do meu corpo, porque ele ficou pedindo, tentando me convencer. Aliás, o tempo todo foi ele que me pediu isso. Só que ele queria que eu fosse mais além daquilo. Mas eu ainda não tinha coragem, nem confiança nele o suficiente para ir muito além. Na verdade, eu estava até desconfiada dele. Eu fiquei pensando, será que ele não pretende jogar as minhas fotos na rede? Muita coisa passou pela minha cabeça, sabe? Aí, para contar a história mais resumidamente, eu fui conversar com ele de novo à noite. Isso foi segunda-feira. Aí, no final da nossa conversa, eu resolvi impor limite nesse lance de foto. Eu falei para ele que não mandaria mais foto assim, tão facilmente, de mão beijada. E foi aí que ele viu que eu não confiava nele e ele não gostou da atitude que eu tive. Ele falou: pra que eu vou gostar de uma pessoa que não confia em mim? Não dá pra gostar de uma pessoa que não confia em mim. Aí, a partir daquele momento, ele mudou comigo completamente. Ele não me deu mais atenção, não me chamou mais para conversar. No dia seguinte, eu mandei mensagem para ele no WhatsApp, ele visualizou e não respondeu. À noite, eu fui falar com ele de novo. Aí, com muito custo, eu consegui fazer com que ele me respondesse. Eu fiquei insistindo, aí ele me respondeu. Aí eu perguntei pra ele: por que você não tá falando comigo direito? Aí ele falou: eu não tô bravo com você, só tô chateado. Mas dificilmente eu vou ser o mesmo. E tudo porque eu falei que não mandaria mais foto pra ele, porque eu fui tomar as rédeas da situação. Aí ele não gostou. Eu até perguntei pra ele: você tá mesmo gostando de mim, conforme você tinha me dito antes? Aí ele falou: tava. Aí eu tentei explicar pra ele que eu tava com medo desse lance de mandar foto, que eu nunca tinha mandado isso pra ninguém. Aí ele falou: preciso pensar. Ele tava muito estranho, sabe? Ele se tornou totalmente distante, ele se tornou frio, entendeu? Aí no decorrer dos dias, eu mandei mensagem pra ele visualizava, não respondia, até que eu comecei a ficar com raiva dele. Eu comecei a achar que ele estava querendo me usar nesse lance de foto. Até que um dia eu mandei mensagem para ele no WhatsApp, isso foi sexta-feira à noite. Aí eu falei assim: e o amor que você falou que tinha por mim, acabou? Aí ele não respondeu. Aí na mesma hora eu falei: você é um idiota, isso que eu queria te falar. Eu já tava ficando com raiva já tava ficando puta da vida. E foi só então que ele me respondeu. Aí ele falou: não vou ficar bravo com você, pode xingar. Se quiser ficar com raiva de mim, tudo bem. E foi aí que eu fiquei nervosa de verdade. Comecei a discutir com ele. Aí eu falei: tá pensando o quê? Que você pode largar uma mulher por causa de um capricho que não quis continuar cedendo? Você acha que eu não tenho sentimento, não? Aí ele falou: todos nós temos. Aí eu continuei discutindo com ele, fui falando umas coisas pra ele. Aí ele falou: você não confiou em mim. Esse foi o motivo, já expliquei isso. Aí eu falei: você acha que eu estava errada por causa da atitude que eu tive? Aí ele falou: eu não quero ficar discutindo com você, boa noite. Aí eu parei de falar com ele naquele momento porque já estava ficando muito tarde, já era meia-noite. Só que no dia seguinte eu discuti com ele de novo. Eu cheguei pra ele e falei assim: e se eu disser que a partir de agora eu vou confiar em você e continuar mandando fotos conforme você me pedia, tudo vai voltar a ser como era no começo? Aí ele falou: não, não é por causa do seu corpo que eu vou voltar a confiar em você, eu não sou assim não. Cara, eu achei aquilo uma hipocrisia. Aí eu fiquei mais irritada ainda. Chamei ele de safado, falei que ele estava querendo me usar com esse lance de foto.
Falei que ele ficou me iludindo, falou que se apaixonou por mim, falou que me amava sem me conhecer pessoalmente. E depois me larga só porque eu me recusei a continuar expondo o meu corpo para ele por uma pessoa, pelo WhatsApp, que você nem sabe se pode confiar. Aí ele falou, para com isso, eu não quero ficar discutindo com você. Eu acho melhor a gente terminar essa história aqui, pra mim já deu. E se você quiser a minha amizade, a gente pode ser amigo. Cara, eu fiquei muito transtornada naquele momento. Eu não estava conseguindo acreditar que um garoto que no começo era tão gentil, que me cativou com aquilo tudo que ele me disse, sabe? Que era tão bonito. Aí depois, de repente, foi ter uma atitude dessa. Me largou porque eu me recusei a continuar mandando nudes, sabe? E o pior é que eu tinha gostado dele, sabe? Eu ainda estava envolvida naquele lance e não queria que a história terminasse daquele jeito. Aí eu fui falar isso pra ele. Aí ele me respondeu, é melhor a gente ir com calma. Eu sei que eu errei, mas eu não quero tomar a decisão errada agora. Aí quando ele falou isso, eu fiquei mais calma. Aí eu pensei, poxa, até que fim ele admitiu o erro dele, né? Aí eu resolvi dar um tempo na situação, não falei com ele mais e fiquei umas 2 semanas sem falar com ele. Aí depois de 2 semanas sem falar com ele, eu tomei uma decisão. Eu decidi chamar ele para conversar no WhatsApp, assim, de boa, com calma, para tentar resolver essa situação, essa história toda. Porque eu ainda tinha esperança que a gente ia se acertar, que ele ia me pedir desculpa pela atitude que ele teve. Para resumir, eu ainda não conseguia acreditar que esse garoto era realmente um idiota. Pois bem, chamei ele para conversar no WhatsApp. Aí eu falei para ele que queria resolver a nossa situação, que eu queria que a gente se entendesse. A reação dele foi pior do que eu esperava. Ele me tratou mal e ele riu de mim na hora que eu falei que queria conversar com ele para resolver a situação. Ele falou que a gente já tinha conversado e que a história já estava resolvida. Só que mesmo assim eu fiquei insistindo. Eu falei para ele um monte de coisa para explicar por que eu me recusei a continuar mandando foto para ele, as fotos que ele me pedia. Falei um monte de coisa para ele. Só que ele não me dava atenção. Ele quase não respondia às minhas mensagens. E o clima começou a ficar muito ruim, eu comecei a me sentir muito mal. Aí eu desisti de falar com ele naquele dia, só que no dia seguinte eu mandei mensagem para ele de novo, na tentativa de conversar com ele, na tentativa de conseguir a atenção dele, sabe? Só que ele visualizava as minhas mensagens e não respondia. Aí eu não aguentei, gente. Fiquei com muita raiva, fiquei indignada. Aí discuti com ele de novo. Aí eu cheguei e falei, poxa, eu venho aqui tentar com você de boa, sabe? Pra gente se acertar e você não me dá atenção, ainda ficar rindo quando eu chego pra falar que eu quero resolver a situação. Gente, vocês não fazem ideia. Eu tava me sentindo muito mal já. Aí ele me deu a última palavra. Ele falou, eu já disse antes, é só amizade, se você quiser seguir. Eu confundi os sentimentos e assumo isso. Aí depois que ele me disse isso, sabe o que eu fiz? Eu excluí o contato dele do WhatsApp, nunca mais fui conversar com ele, excluí ele daquela rede social que ele me adicionou. E hoje eu não tenho mais nenhum vínculo com ele, não faço ideia como é que ele tá, sabe? Não tenho mais nenhuma notícia dele. Porque é aquilo, né? Quando uma pessoa decepciona, quando uma pessoa vem pra te decepcionar, sabe? A gente exclui essa pessoa. É assim que a banda toca. E eu vou falar pra vocês, eu fiquei revoltada com a atitude que ele teve comigo. Eu fiquei totalmente indignada. Porque como é que uma pessoa brinca com os sentimentos do outro, sabe? Que você nem conhece pessoalmente. Aí depois larga porque a pessoa se recusou a expor o corpo dela para uma pessoa que você nunca viu, que você nem sabe se pode confiar. Complicado isso, foda, sabe? Hoje eu posso dizer que eu já superei. Agora que já se passou um ano, eu posso dizer que esqueci. Mas foi difícil. E para quem viu esse vídeo e ficou sabendo da minha história toda, eu quero deixar um recado. Não julgue
as meninas que já mandaram nudes para alguém pela internet. Porque tem muita gente que gosta de criticar, julgar, que fala que a menina é safada, é puta, é piranha. Inclusive tem vídeos no próprio YouTube de meninas que contam que já mandaram nudes para um garoto e depois tiveram as fotos circuladas, divulgadas na rede. Aí depois as pessoas vão lá e criticam. Fala que a menina é safada, que é sem vergonha. Só que muitas vezes a garota não fez isso porque ela é safada. Ela fez isso porque ela foi ingênua. Porque tem casos em que a garota se apaixonou pelo garoto, aí o garoto de safadeza pede nudes pra ela. E ele, um filho da puta sem vergonha, vai lá e divulga as fotos da garota, faz sacanagem. Agora, quando é o homem que pede nudes, o que manda, quando é ele que corre atrás de sexo, ninguém fala nada, porque a sociedade é machista. E eu também fico indignada com esses caras que chegam, que mandam convite de amizade em alguma rede social, aí depois ele fala de amor, fala que é algo sério, só que na verdade ele tá querendo, sabe, sacanagem, putaria. Se ele quer putaria, tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu também acho que ele não pode iludir ninguém. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar a seguinte mensagem. Tem coisas que acontecem na vida da gente, seja pela internet ou fora da internet, mas tem situações que a gente passa para deixar uma lição. A história que eu contei foi uma história de uma experiência ruim, sabe? Mas aquilo me deixou uma lição. Eu aprendi que a gente não pode confiar facilmente no que as pessoas dizem. A gente não pode confiar facilmente nas pessoas. Você nunca sabe com quem você está lidando. Então, gente, esse foi um vídeo que eu decidi fazer para contar minha história. Se você gostou, deixa seu like para me ajudar. Se você está gostando do meu canal, se inscreve. Beijos e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.